Morning, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live devocional de hoje. Vamos lá? Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma palavra sobre o quanto é importante a gente parar de olhar para o lado e focar naquilo que a gente tem, naquilo que a gente quer desenvolver, que a gente quer trabalhar e dar atenção para as coisas que Deus está sempre nos falando. Às vezes a gente acha que Deus não está se comunicando, que Ele não está nos mandando nenhum sinal, parece que Ele nos abandonou e na verdade a gente está escutando muito barulho aqui fora e prestando atenção muito no outro, que a gente não consegue silenciar internamente e entender que na verdade Ele está o tempo todo falando, a gente aqui não está ouvindo. E para a gente não escutar aquilo que Deus tem para nossa vida, não enxergar, é porque a gente não está tendo tempo com Ele o suficiente. A intimidade, para qualquer relação, ela só existe com o tempo. A gente só consegue entender a pessoa que a gente está há mais tempo, a pessoa que a gente convive, quando a gente está há muito mais tempo passando por altos e baixos, passando por momentos diferentes da nossa rotina que a gente consegue entender. Só no olhar da pessoa a gente já percebe se ela está bem ou se ela está mal, se ela quer dizer algo, no tom de voz a gente já percebe. Se você está longe da pessoa, quando você escuta a voz dela, mesmo numa multidão, você sabe, é alguém conhecido seu, é alguém íntimo seu. E é assim Deus na nossa vida. Quanto mais a gente tem contato com Ele, quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente entende o que Ele está nos falando, mais a gente identifica aquele sinal que Ele está nos enviando, porque a gente já tem esse contato e essa intimidade. E aí eu quero iniciar, antes de falar da nossa passagem de hoje, que hoje a gente vai falar sobre... Eu já vou adiantar o que nós vamos falar. Hoje a gente vai falar lá em Mateus 7, do verso 30... Não, do 1º ao 6. É bem curtinho, mas antes de falar, eu quero ler uma historinha para vocês entenderem um pouquinho melhor a passagem de hoje. Então, se conecta aqui comigo, medita nessa palavra, ou seja, imagina tudo que eu for lendo aqui. E eu tenho certeza que é o Espírito Santo falando com você nesse momento, então se conecta, receba essa palavra. Vou ler uma historinha antes da gente entrar na palavra. Certa manhã, é uma história, tá, gente? Uma historinha. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou: além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: estou ouvindo um barulho da carroça. Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia. E perguntei a ele: como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando no sentido de intimidar, tratando o próximo com grosseria, inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Essa é uma historinha que nos ensina muito. É uma historinha que a gente pode olhar para o lado e entender que muitas vezes a gente está dando atenção para quem apenas está fazendo barulho, mas tem uma vida muito vazia e tem uma proposta muito vazia e a gente está se colocando toda a nossa esperança naquela pessoa que não tem nada para nos oferecer. E então cuidado para qual atenção você está dando na sua vida. Para as carroças vazias, onde elas não têm nada para oferecer, mas só faz muito barulho, e perder de ter uma palavra divina, de escutar o que Deus tem para você, de ter essa orientação que muitas vezes Deus está aqui na nossa frente, diante dos nossos olhos, através de alguém, através de um sinal, algo que Ele está querendo entregar para você, mas você está tão distraída com o barulho da carroça que você não consegue escutá-lo e nem enxergar as oportunidades que Ele tem para sua vida. Isso também fala muito sobre o quanto a gente adora apontar o dedo para os defeitos do outro. E o outro, todos nós temos defeito, mas o defeito do outro, ele normalmente é assim, ele faz tanto barulho, mesmo ele sendo uma pessoa vazia, e que a gente faz questão de dedicar o nosso tempo, a nossa energia para prestar atenção nele, ao invés de olhar pra gente e ver o que tá faltando em mim, quais são os meus defeitos. Então, antes da gente apontar para o outro, a gente também tem que ter essa consciência que, na verdade, eu tô apontando para o outro, muitas vezes, aquilo que eu gostaria de ser.
Será? Então eu quero ler para vocês Mateus 7, do verso 1 ao 6, e vocês vão entender. Então medita aqui comigo de novo. Não julguem, isso é Jesus falando, tá? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem também será usada para medir você. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipocrisia. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado, prestem atenção, o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando-se contra você os despedaçarão. Essa passagem, gente, ela é incrível com relação ao quanto a gente se distrai todos os dias da nossa vida olhando para o outro, apontando o dedo, achando defeitos, criticando. E quando a gente faz isso, definitivamente a gente não olha pra gente. Toda vez que eu dou atenção para olhar para o outro, enxergar os defeitos do outro, eu não consigo olhar para mim. Eu estou tirando a minha própria vida de atenção, do olhar que eu preciso ter para que eu possa dedicar para o outro. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu só enxergo o defeito no outro, é porque eu tô cheia de defeitos e eu tenho tantos defeitos que eu prefiro olhar para o outro e apontar para ele do que olhar para mim mesma, porque se eu olhar eu vou encontrar os defeitos que eu tenho. Então o olhar, ele é muito perigoso, porque se você fizer uma pergunta para você agora, que normalmente a gente recebe essas perguntas, duas perguntinhas básicas que a gente normalmente recebe em grandes encontros, em algum evento que você vai participar, numa entrevista de emprego, todo mundo sempre faz essas duas perguntas. Quais são as suas qualidades? Rapidamente você sabe quais são as suas qualidades. Pense aí com você. E na sequência, quais são as suas dificuldades, os seus defeitos? O que você tem aí que é uma característica, mas você sabe que precisa evoluir, que isso é o que afasta as pessoas, isso é o que incomoda. O que você tem aí que você precisa evoluir? Faz essa pergunta e você vai ficar refletindo por alguns minutos a mais, porque você não vai saber responder. Você não sabe responder os seus defeitos. Na verdade, no fundo, todos nós sabemos. Mas a gente acha tão cruel aquele nosso defeito que a gente prefere amenizar até na hora de falar para a pessoa, para ela não entender que a gente tem defeito, que a gente tem algo para evoluir e que aquilo pode prejudicar o nosso relacionamento, a nossa parceria, a nossa atividade, o que a gente vem pensando. Você sabe quais são os seus defeitos, mas a gente não consegue verbalizar. E sempre que a gente não olha para os nossos defeitos de frente, a gente não conserta, a gente não trabalha, a gente não evolui, a gente não consegue melhorar naquilo que a gente sabe que precisa. Porque o que faz a gente perder um emprego? O que faz a gente perder uma relação? O que faz os nossos amigos se distanciarem? O que faz a gente mudar de rodas? O que faz a gente ter uma briga, que às vezes é uma bobagem? O que faz você se distanciar do seu filho, da sua filha? O que faz você ter uma reação ruim com uma pessoa que você ama? O que faz você perder a paciência? Não são as nossas qualidades, são os nossos defeitos. Então, antes da gente olhar para o outro, é muito importante a gente olhar para a gente e entender o que eu preciso evoluir. O que eu preciso, o que eu posso falar para ter uma conversa de adultos com a pessoa que eu amo, que eu posso falar a mesma coisa, porque eu preciso falar, eu não posso esconder aquilo que eu tô sentindo. Mas como que eu posso falar o que eu tenho para falar? Sem ser agressivo, sem magoar, sem machucar o outro, sem apontar o defeito do outro, mas sim olhar para o fato que aconteceu. E normalmente, o que mais fere durante uma conversa, o que mais distancia relacionamentos, eu falo tudo, as relações interpessoais, relação pessoal, relação profissional, todas as nossas relações, elas se tratam assim, em conversas, em trocas, e é na palavra, é na comunicação. E o que faz ferir um ao outro é porque normalmente a gente não fala sobre o fato, a gente aponta o defeito do outro. Então, antes de você apontar o defeito do outro, olhe para você e entenda. Eu sempre falo agressiva desse jeito. Como que eu posso falar exatamente o que eu tenho para falar, mas de uma forma verdadeira, sem desrespeitar o outro? Então, apontar o defeito do outro
é algo que a gente faz com muita naturalidade, mas olhar para os nossos a gente não faz. E aí o que eu quero trazer para vocês também, que tem uma mensagem muito importante, é no verso 6. Quando Jesus fala, não deem o que é sagrado aos cães e nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão. Por que ele está falando isso? Essa passagem sobre dar pérolas aos porcos, ela tem alguns significados. Um deles, sabe aquela pessoa que a gente quer forçar uma mudança? Que a gente pensa assim, ela tem um bom coração, ela é uma pessoa que tem ela é carismática, ela é querida, mas ela tem algumas coisas que me incomodam e que eu sei que ela pode mudar. E aí você faz aquele esforço danado, você entrega o seu melhor, você tá ali gastando uma energia para fazer aquela pessoa mudar e ela tá nem aí para aquilo que você tá falando. Ela não quer isso, ela não quer saber se a técnica que você tem, se aquilo que você tá ensinando, talvez você cobraria para alguém para ensinar, mas para ela você tá dando de graça, ela não está nem aí, ela não tá preocupada com isso, ela não vai aceitar. Isso também é uma forma de você dar pérolas aos porcos, é quando você tenta entregar o seu melhor, aquilo que você tem mais incrível aí na sua vida, mas a pessoa ela não tá preocupada com você. Ela tá focada em outra coisa. Mas aqui, essa passagem, o que ela fala tem um outro significado. Muito importante. É quando você tem a verdade, é quando você fala a verdade, é quando você está diante de um problema que você está vivendo e talvez você esteja vivendo isso hoje. E você está sendo caluniada, você está sendo difamada. A pessoa está cometendo uma injustiça com você. Quando isso acontece, o que Jesus está nos ensinando é silencie. Não fique discutindo com a pessoa. Não tente provar para ela que a verdade está com você. Isso é tirar pérolas aos porcos. Porque a verdade, ela vai prevalecer. Uma hora ela vai aparecer. Não tente provar, não tente. Sabe quando você fala... Vamos pensar no ambiente profissional. Vocês estão no ambiente profissional e você está falando alguma coisa, trazendo uma verdade à tona e alguém fala na frente de outras pessoas que você está mentindo, que aquilo não é verdade, ela conta uma outra história e você tem certeza absoluta que aquilo que ela está falando é um absurdo. Não discuta. Nesse momento, você tem a verdade. Então silencie. Deixa a pessoa falar o que ela quiser. E eu sei o quanto é difícil, porque a gente sabe que ela tá inventando aquilo, e aí você quer se defender. Só que quanto mais você tenta se defender, mais você tá jogando pérolas aos porcos, porque ela está mentindo, a sujeira tá com ela, a bagunça tá com ela, o cenário feio e de mentira e de calúnia está com ela, não está com você. Então não jogue a sua verdade, não jogue a sua honestidade, não jogue o seu caráter, não perca a sua dignidade. Sabe aquela história quando a gente vê uma briga de alguém que a pessoa tá fazendo uma injustiça, mas você fica com tanta raiva, e o que acontece nessa hora? A pessoa vai lá e agride. E aí o que acontece? Ela perde a razão dela. É nessa situação que Jesus está nos ensinando, não dê pérolas aos porcos, porque você vai perder a sua verdade, você vai perder a sua razão. Diante de uma situação, sempre que você se encontrar numa situação onde você sabe que a verdade está com você, que a honestidade está com você, silencie, saia de cena, porque é nesse momento que a pessoa que está cometendo algo de errado com você, ela vai provocar tanto você a ponto de você perder a sua razão. E pode ver que normalmente é assim que acontece. No trânsito acontece isso todos os dias, você sai bem da sua casa, você escuta uma palavra como essa, você se conecta com Deus, faz uma oração, sai bem, sai feliz, escutando a sua música, escutando o seu louvor, você tá no meio do caminho e vem alguém e provoca você. Não discuta, porque nessa briga, nessa discussão, gente, pode sair um crime dali. Então a gente não tem que entregar pérolas aos porcos. Se você tem a sua verdade, não discuta, não brigue, não entre nessa, porque a verdade, ela vai prevalecer. O Deus é um Deus de justos, Ele é um Deus da verdade, Ele está sempre protegendo e Ele faz aparecer a verdade. Entendam, a justiça não é a gente que faz, ela é divina e ela pode até demorar, mas a verdade prevalecerá, como já diz a Bíblia. Então a gente precisa ter essa consciência antes da gente cometer algo que vai virar contra nós. Então não se justifique, não faça isso, não jogue pérolas aos porcos. É isso que está dizendo. Quando você tem a razão, deixa que o próprio tempo vai mostrar isso, e a pessoa que falou tudo aquilo que ela cometeu, aquela injustiça, a única coisa que vai restar para ela é vergonha. Vergonha. A gente não tem que fazer diante de algo que a gente sabe que só você está errado. Ficar em silêncio é a melhor maneira. Saber usar o silêncio é o momento certo. Exatamente. Tem a passagem da Bíblia, né, que Deus fala sobre isso também, Jesus fala sobre isso. Quando alguém lhe provocar alguma coisa, der
bater na sua face, dê a outra. Se alguém pedir a sua capa, tire e entregue. Sabe o devedor que tá lá devendo pra você e você fica tão irritado, tão incomodado, você quer porque quer o seu dinheiro de volta? O tempo mostra, gente. Libera isso do seu coração. Aprenda com isso. O que a gente só tem que aprender, o que a gente só tem que tirar dessas coisas que a gente erra, que a gente aposta, que a gente confia no outro e que o outro nos traiu, nos caluniou, nos cometeu alguma injustiça, pediu dinheiro, disse que ia devolver e não devolveu. Saia de cena. A gente só tem que aprender. A melhor lição que a gente tem que tirar de todas as situações que acontecem na nossa vida é aprender. O que eu aprendo com isso? Não emprestar mais. O que eu aprendo com isso? Não discutir mais. O que eu aprendo com isso? Não confiar naquilo que a pessoa fala, mas naquilo que ela faz. É na atitude, não é na palavra. O que fixa na minha mente é sempre a atitude. Tem tanta gente que fala demais e faz de menos, assim como tem gente que no silêncio você não dá nada para aquela pessoa, você julga pela aparência, você julga porque ela não tem muita atitude, muita fala, e quando você olha, é ela que tá lá ajudando alguém, é ela que tá levantando alguma coisa que tá no chão, é ela que tá arrumando, é ela que tá limpando, é ela que tá olhando para a pessoa e fazendo uma boa ação, escutando verdadeiramente. Atitude, observe o que as pessoas fazem e não o que elas falam. Falar, todo mundo fala. No currículo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é incrível, mas é na atitude. Ninguém é demitido porque tem um currículo maravilhoso, as pessoas estão demitidas pelas suas atitudes, porque ela não sabe ter um comportamento com o ser humano, ela não sabe ser verdadeira, ou ela mente, ou ela rouba, ou ela faz alguma coisa errada, ela tenta puxar o tapete de alguém. É caráter. Caráter é atitude, não é fala. Não dê valor ao que as pessoas estão prometendo para você. O único ser que você deve acreditar fielmente é em Deus, porque a palavra dele é verdadeira, ela não muda nunca. Ele é o único que promete e cumpre. Todos os demais são capazes, todos nós somos capazes de prometer e não cumprir. Deus não. Então deposite a sua fidelidade nele. E aí na sequência dessa passagem, eu tô lendo Mateus 7, eu nem ia ler essa, mas eu quero só concluir o quanto Deus é maravilhoso quando ele fala: para de prestar atenção na sujeira do olho do outro e olhe para você, que você tem uma viga enorme, que você não enxerga os seus defeitos. Então antes de você ficar discutindo com o outro, antes de você ficar entregando pérolas aos porcos, olhe para você, para os seus defeitos. E tudo que você quiser, quando você anda comigo, quando você deposita a confiança em mim e não no outro, quando você anda nos meus caminhos e a sua fidelidade for a mim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Eu sou pai, vocês são meus filhos. Quando que eu vou negar alguma coisa? Que pai, que mãe vai negar para o seu filho quando ele está pedindo? Isso é Jesus falando. Quando ele está pedindo um pão, uma mãe, um pai vai dar uma pedra para esse filho? Não, ele vai dar o pão e vai dar muito mais. Pois eu sou pai e o que você me pedir, do seu coração eu vou entregar. Mas ande nos meus caminhos, me obedeça. Para de ficar criticando o outro, para de ficar olhando para a vida do outro. Olhe para você. E quando você caminha comigo, aquele defeito que você tem, eu ajusto, eu conserto, eu arrumo, eu acalmo seu coração. Aquela ansiedade que você tem, só eu sou capaz de tirar ela com a minha mão poderosa, essa ansiedade. Aquele medo que você tem, só eu sou capaz de deixar esse medo acalmar no seu coração para que ele não paralise, porque eu tenho um plano para você, eu tenho uma missão para sua vida. Eu sou capaz de transformar. Então pare de olhar para o outro e olhe para você. O defeito que você tem, peça para mim e eu vou arrumar, eu vou consertar, eu vou abrir porta para você. Quando você anda comigo, Deus, gente, molda o nosso caráter. Caráter, pode escrever isso. Quando você anda nos caminhos de Deus, quando você tem intimidade e tempo com Deus, ele molda o nosso caráter. E daqui a algum tempo as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: meu Deus, o que está acontecendo com você? Que curso que você fez? Qual é o coach milagroso que você fez? Porque você tá tão diferente. Você melhorou muito. Meu Deus, que espiritualidade é essa? Porque as pessoas já sabem que você tá com uma outra luz. E quando a gente anda com Deus, a nossa luz ela é tão grande que até quem não tem luz você ilumina. Você coloca a luz no caminho dessa pessoa. Então seja você essa pessoa que tenha uma luz tão maravilhosa a ponto de iluminar a vida de outra pessoa. Então essa é a palavra de hoje. Não esqueçam disso. Mateus 7,7. É Jesus falando para você. Peça e lhe será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente lê isso aqui, a gente até se motiva, a gente pensa, glória a Deus, Deus faz isso. Deus faz isso. Só que qual é a porta que a gente está batendo? O que a gente está pedindo?
O que a gente está fazendo aqui dessa oração, disso que Jesus está falando? Será que eu estou pedindo coisa boa? Será que eu estou pedindo para melhorar o meu caráter? Será que eu estou olhando para os meus defeitos e dizendo, Deus, me ajuda, deixa eu conseguir me conectar melhor, me torna uma pessoa melhor, tira esse rancor do meu coração, me traz alegria, me traz a possibilidade de enxergar, limpa os meus olhos para que eu possa enxergar o lado bom das coisas, da vida, para que eu possa enxergar as possibilidades da minha vida, para que eu pare de reclamar. Será que você está vendo seus defeitos e pedindo para Deus consertar ou não? Ou você está enxergando, está batendo na porta da inveja, está batendo na porta da, da pessoa ruim, tá batendo na porta de coisas que vai só transformar o seu coração em inveja, em ciúmes, em mentira. Então, muito cuidado, porque as nossas palavras, ela tem poder. Aqui diz muito sobre essa passagem. Tudo que você pedir vai ser dado, mas quem você está pedindo? Será que você está pedindo a vida do outro e não está pedindo a sua? Será que você está pedindo para ter uma vida que ela não é sua? Que porta você está tentando abrir? Sabe aquela porta que a gente está insistindo tanto e ela não abre? Essa porta não é para você. Se conecta com Deus que Ele vai mostrar para você qual é a porta que você deve bater. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. O que você está buscando? Tem gente que está buscando no celular do outro a fofoca, a mentira, a calúnia. Você vai encontrar. Busque em Deus o melhor que você tem, a sua essência. Ele tem um plano para você. Então busque o melhor. Busque evoluir. Retirar aquilo que você tem de viga e que está cobrindo os seus olhos e você não consegue enxergar. Peça para Ele e Ele lhe dará. Deus é perfeito. Ele é perfeito em tudo que Ele promete, Ele entrega. Mas ande nos seus caminhos, se conecte com Ele, que você vai conseguir enxergar todos os seus defeitos e só Ele é capaz de moldar e trabalhar o seu caráter. Eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram hoje o link do filme A Forja. A Forja. Esse filme está ainda nos cinemas, eu acho, mas eu tenho o link para você assistir do seu celular, no seu computador, na sua casa. Assistam, todas as pessoas têm que assistir, mas quem tem filho, mais ainda. Porque é a história de um menino que é adolescente, rebelde, só que entenda, é para todos nós. Porque às vezes a gente adora de novo apontar o dedo pro outro e achar que só adolescente tem rebeldia. Tem gente com 50, 60, 70 anos que é rebelde até hoje, que não consegue enxergar que você tem que amolecer esse coração, que você tem sim que ceder o seu coração e parar de ficar apontando para o outro. Você não é melhor que ninguém, você não é autossuficiente. Todo mundo que acha que é autossuficiente quebra a cara e fica sozinho na vida. E nós não somos seres para viver sozinhos, somos seres sociáveis. Já diz Deus aqui, já trouxe nas primeiras páginas da Bíblia, não é bom o homem ficar sozinho. Nunca é bom. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente é Deus quando a gente está sozinho. A gente acha que é autossuficiente e ninguém aqui tem esse poder. Nós temos sim que aprender a conviver entre pessoas. Esse é o nosso maior desafio. Então eu vou deixar o link para vocês buscarem esse filme lá no meu grupo no Telegram. Gente, o grupo está disponível aqui no meu perfil, tá? Tem aqui no perfil, ali nos links, clica ali que tem o link do Telegram para você acessar. E eu vou disponibilizar lá, assim como eu disponibilizo um monte de coisa que eu acabo recebendo, eu coloco exclusivo lá no grupo. Assistam, convida a família para assistir. É um vídeo poderoso para você entender o quanto é importante a gente caminhar com Deus. O quanto é importante a gente conviver com pessoas que têm esse propósito, gente. Esse propósito. Pare de olhar para o lado, pare de olhar para os barulhos que está acontecendo à sua volta, se conecta com Deus. Só assim a gente molda e melhora e evolui o nosso caráter. Deixa eu ler aqui umas mensagens maravilhosas. Tão feliz você ter entendido o chamado do amor do nosso Senhor Jesus. É uma outra vida. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à salvação. Glória a Deus. Até a aparência muda. Isso é verdade. Muda mesmo. Glória a Deus por essas palavras. Somos fracos e frágeis e mortais. Exatamente. Essas palavras têm poder e morte. Com certeza. Sabe que tenho interesse em ampliar meus negócios que faço na área gourmet. E vivo vendo vídeos e não consigo colocar em prática. Até faço alguma coisa de venda, mas é travado. É porque a gente está olhando para o lado. Quando você olha para Deus, Deus vai dizer para você o que você deve fazer para usar o seu talento. A gente às vezes quer colocar o nosso talento, que ele é único, ele é uma pérola, ele é seu, e aí você quer pegar esse talento e usar a mesma técnica que o outro está usando. Você não está confiando em você, no tamanho da sua capacidade. Sabe quem que nos dá essa capacidade? É Deus. Escutem uma coisa que eu estou dizendo para vocês. Você não consegue colocar o seu talento, sabe aquela graça divina que é derramada na pessoa? A gente não consegue sozinho. Isso é Deus. Você tem um talento que Ele entregou para você.
Mas para que você possa usar com plenitude esse talento, você precisa de Deus na sua vida. Só Ele coloca aquela graça, que é o finalzinho, para que você possa usar aquele seu talento de forma única e diferenciada. Entenda, sozinho você não consegue. Você só consegue ter o plus a mais dessa graça divina, essa unção, é Deus que coloca na nossa vida. Então, peça a Ele. Peça a Ele. Deus, eu tenho aqui, eu amo fazer isso, eu amo fazer as minhas receitas, mas eu não estou conseguindo colocar esse negócio para funcionar. Derrama sobre mim essa graça, me mostra o caminho, o que eu devo fazer? Para de olhar para o lado. As pessoas estão fazendo do jeito delas, do formato delas. Você não serve para você. É Deus que vai colocar essa graça. Então confia nele, se aproxima dele e no mais ele fará. É só isso. Busque sempre o reino de Deus e a sua justiça e todas, tá escrito, gente, todas. Leia todas, é todas. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Essa palavra é poderosa. Você tem noção do que isso significa? Busque o reino de Deus e a sua justiça. Não fica reclamando com o outro. Não fica pedindo a ajuda para o outro. Não fica se humilhando pedindo para alguém abrir uma porta para você. Busca Deus. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se você não entende o poder dessa oração, eu estou dizendo para você, comece a fazer. Porque é grandioso e é poderoso. Mas não adianta a gente só ler, a gente tem que praticar. E a prática é conexão diária com Deus. Sempre. Deposite a sua fidelidade nele e no mais, tudo vai acontecer na sua vida. Um beijo grande, fiquem com Deus, se conecte com ele. E essa mensagem vai estar lá no meu canal às 11 horas da manhã. Beijo!